ao nosso vídeo, bem-vindo ao nosso canal. Estamos nas redes sociais, queremos chegar a vocês, queremos vos partilhar um bocadinho do nosso amor, da nossa presença. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram, pode nos seguir. Se quiser falar connosco, precisar de falar connosco, pode enviar mensagem, por mensagem privada, nós respondemos. Nós queremos os vossos comentários, queremos saber o que é que você acha dos vídeos que estamos a fazer, se é do vosso agrado, o que é que vocês precisam, porque nós somos uma igreja família, estamos cá uns para os outros. Bem, vamos começar o nosso culto agora e gostava de ler convosco Mateus 14, uma passagem que Pedro caminha com Jesus sobre as águas. E diz assim, no versículo 25: Mas à quarta vigília de noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, hoje em dia estamos a viver uma situação assim. Estamos a viver momentos de medo, momentos de pânicos por causa desta doença que está à nossa volta. Nós aqui estamos a respeitar as regras, façam mesmo. Fique em casa, mas assista à palavra do Senhor. E não tenha medo, irmão. Não tire o seu foco em Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Ele vai nos ajudar a ultrapassar tudo o que nós estamos a viver agora. Amém? Vamos cantar agora um hino. Cante connosco. Não se importe se o cozinho olhe, se consegue ouvir ou não. Cante alto e bem, porque Deus está consigo e Deus está a ouvir. Amém? Vamos cantar. Mistério
suave e profundo. Grande é o teu nome, Jesus. Jesus, bem alto o teu nome, nós queremos louvar a licença. Grande é o Senhor e a cidade do nosso Deus, o lugar santo. Yeshua.
Bom dia, meus irmãos. Que Deus os abençoe ricamente. Nós estivemos num tempo de louvor e adoração com um grupo, pequeno grupo, não pode ser muitos, mas é um pequeno grupo. Mas é bom a gente louvar e adorar a Deus. E não imagina como eu tenho saudades em estar convosco aqui na igreja, louvando a Deus, buscando a face do Senhor, saciando os nossos corações, derramando o nosso coração na presença de Deus. Mas já faltou mais. Em breve nós vamos estar, é o que eu acredito. Antes de meditar um bocadinho na palavra de Deus, eu queria orar. E vou orar em nome do Senhor Jesus, para que seja Deus a guiar-me neste dia, para que a mensagem chegue com poder, com glória ao seu coração. Pai amado, é no nome de Jesus que eu te agradeço pela tua palavra, pois a tua palavra nos foi dada e Jesus disse que ela é o pão da vida. E nós a queremos receber nesta manhã, Senhor. Senhor, que esta palavra, que é viva e eficaz, ela penetre nos corações dos meus irmãos e os sacie, e por elas eles possam viver em obediência a Ti, para que a Tua bênção, Senhor, seja com eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então eu tenho aqui uma passagem em João, capítulo 20 e capítulo 21, que Jesus já tinha ressuscitado, o túmulo estava vazio, ressuscitou, e de vez em quando apareciam os discípulos para dar as últimas instruções, para que quando Jesus subisse ao céu, os discípulos continuassem com a igreja, em obediência a Jesus. Há aqui uma passagem em que Jesus apareceu aos discípulos, mas não estava Tomé. O apóstolo Tomé não estava lá. E o Tomé até duvidou, só acreditava se tocasse com o dedo nos buracos das mãos e punha a mão do lado em que Jesus foi ferido. Só assim ele acreditava. E Jesus um dia apareceu a Tomé, que está aqui no capítulo 20, versículo 21 e 28, disse assim, no 27, perdão. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vi as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondendo disse, Senhor meu e Deus meu. Apareceu, mas tornou novamente Jesus a manifestar-se no capítulo 21, versículo 1 e 2, diz assim, depois disso, disse que se passou aqui, que nós lemos agora, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Ora bem, nós vimos aqui nestes dois versículos que nos fala de 7 discípulos. E destes 7 discípulos, 5 discípulos os 5 discípulos em nossos dias nos mostra como nós devemos servir a Deus. Aquilo que cada discípulo nos mostra nos nossos dias hoje, a igreja, como nós devemos servir a Deus. Eu vou começar com o Pedro, que é o que fala em primeiro, Simão Pedro. Simão Pedro, o Pedro era um líder zeloso e ativo. Era um homem que estava à frente. Quando Jesus levou o Pedro, o Tiago e o João ao Monte da Transfiguração, o Pedro falou, Senhor, vamos aqui arranjar 3 tendas. O Pedro tomou a iniciativa porque era líder. Mas ele era um líder zeloso e ativo. E sabe, nos dias de hoje a igreja precisa de líderes zelosos e ativos. Precisa de homens e mulheres que estão em liderança. Em todas as igrejas há líderes que estão em liderança, que sejam como o Pedro. Tomar o exemplo de Pedro. Não ficar parado, mas ser ativo e ser zeloso pela obra de Deus.
É isso que a igreja precisa. Sabe, a nossa igreja tem líderes de louvor, tem líderes de grupos familiares, tem líderes de assistentes, tem líderes da igreja das crianças, tem líderes da intercessão. E cada líder deve ser como Pedro, ativo e zeloso. Depois, fala-nos de Tomé. Diz aqui no versículo 2, e Tomé. Tomé, lemos já um bocadinho o versículo que ele diz em João 20, versículo 28, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele confessou Jesus. Nos dias de hoje, nós devemos confessar Jesus. Nós fomos enviados, fomos chamados para o reino de Deus, para a família de Deus, para confessar Jesus, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Não podemos ficar inativos, parados, não podemos ficar. A igreja é um corpo sempre crescente. E nós temos que tomar a iniciativa e agir de acordo com a palavra de Deus. Levar Jesus às pessoas. Confessá-lo. Tomé é o nosso exemplo. Ele confessou Jesus. E Jesus até diz no versículo 29, porque me viste que Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, há uma coisa que o Tomé reconheceu, que Jesus de facto era o Senhor meu e Deus meu. Então, nós devemos confessar. Em terceiro lugar vem o Nataniel. Nataniel era um israelita, mas era um homem que ele era um homem honesto. Jesus disse-lhe que ele era um homem sem dolo, não tinha esquemas, era sincero, era verdadeiro. E nós devemos tomar este exemplo de Nataniel. Ser homens, mulheres sinceras, verdadeiros. Eu vou ler aqui este versículo onde está, que é em João 1,47. Diz assim, Jesus viu Nataniel vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há defeito, em que é um homem verdadeiro, um homem honesto. Então, é isso que nós devemos ser. Homens honestos, mulheres honestas, verdadeiros. E tentar ser o melhor aqui neste mundo. A seguir vem Tiago. Tiago era um dos filhos de Zebedeu, porque Zebedeu tinha dois filhos, é o Tiago e o João. E Tiago, vimos que em Tiago vimos que a igreja é perseguida, é uma igreja sofredora. Ele foi o primeiro mártir. Portanto, nós, nos dias de hoje, a igreja é perseguida. Muitas vezes não fisicamente, mas por palavras, por ações. Mas nós temos que ser fiéis e ser constantes com Jesus. Tiago foi morto. Foi o primeiro mártir. A igreja hoje é uma igreja perseguida. A igreja de Cristo é uma igreja sempre perseguida. Jesus disse quando quando a igreja não ser perseguida, que alguma coisa está mal em nós. Então, nós temos que fazer aquilo que Jesus manda. E Tiago, para nós, é um exemplo. Há problemas, nós continuamos a servir a Deus. Há oposição, nós continuamos a servir a Deus. Porque é assim que a igreja vai vencer. E Deus pôs a igreja aqui no mundo para vencer e não para ser vencida. Vamos fazer o melhor que a gente sabe, para que Deus possa fazer a sua vontade em nós.
Depois tem João, o irmão. O João, ele foi o discípulo a quem muito lhe foi revelado. Muito foi revelado. Porquê? Porque ele passava tempo com Jesus. Ele era aquele discípulo do amor, que colocava o seu peito, a sua cabeça no peito de Jesus. Ele passou muito tempo com Jesus. Por isso muito lhe foi revelado. E nós, para que a palavra de Deus seja revelada ao nosso coração, nós devemos ter que passar também muito tempo orando, estando com Deus, o louvando e o adorando. João é o exemplo da nossa comunhão com Deus. Se eu queria deixar aqui nesta manhã este pensamento no seu coração, que quanto mais nós buscamos a Deus, mais revelação nós podemos ter da palavra de Deus. E depois fala-nos de 2 discípulos, 2 anónimos. Poderá ser você e eu. Agora, o que é que nós tiramos de tudo que nós aqui? Qual é a conclusão que nós temos daqui? Eu pergunto, nós estamos a preencher o lugar na igreja? Acredito que sim. Nós estamos como o Pedro, o Tomé, o Nataniel. Estamos a fazer o melhor que a gente sabe. Então, somos ativos e zelosos como Pedro? É uma pergunta que eu faço a nós mesmos. Você faz esta pergunta para si próprio. Eu creio que nós estamos a fazer o melhor que a gente pode, mas se calhar até pouco. Ser zelosos, você estar em sua casa, não nos podemos juntar agora na igreja, mas você pode orar, você pode estar ativo, pode ser zeloso pela obra de Deus. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a sua e você vai ser um líder fervoroso e um líder abençoado. E por você muitas pessoas podem ser abençoadas também. Amém? Nós estamos confessando Jesus sem vergonha como Tomé. No seu local de trabalho você fala de Jesus. Aos seus vizinhos você confessa Jesus? Ou tem vergonha? Aos seus familiares você confessa Jesus, fala de Jesus? Prega a palavra? Como Tomé? Senhor meu e Deus meu. Nós procuramos a santificação como Nataniel. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu certamente que sim. Sabe que nós temos muitas vezes que nos separar daquilo que é mau, negar-nos a nós mesmos, buscar a Deus, ser fiel a Deus, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Em que um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou que nós, ao partir, nós possamos entrar na glória. Porque Jesus disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. E Nataniel é o exemplo. Jesus, próprio Jesus, seja aqui um homem que não é adulo. Mesmo perseguidos, atribulados,
Continuamos a servir a Deus como Tiago? Às vezes as coisas não são fáceis, meus queridos irmãos. Certamente você já muitas vezes veio aqui à igreja louvar a Deus, conosco, adorar, ouvir a palavra de Deus, mas amargurado do seu coração por problemas que surgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ser firmes à palavra de Deus. Não é a tribulação, não é o frio, nem a nudez, como a Bíblia diz lá em Romanos, que nos vai impedir de servir a Deus. Vamos servir a Deus com fervor, ser ativos no reino de Deus. Perseguidos, sabe, até perseguidos pelos nossos familiares, muitos. Perseguidos até por colegas de trabalho, por colegas da escola. Somos perseguidos. Mas que não seja isso que nos vai impedir de continuarmos a servir a Deus com fervor e com alegria no nosso coração. Jesus disse que os problemas vêm, mas que Ele nos ajuda a ultrapassá-los. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque Jesus já fez a dele. Ele, no fim, foi crucificado, foi morto, ressuscitou, e quando ressuscitou ainda deu instruções aos discípulos para que a igreja começasse com força, e começou, e graças damos a Deus por estes grandes homens que Deus levantou da igreja primitiva. Por eles nós temos a palavra de Deus hoje, por eles e por outros, geração em geração. E nós, se Jesus não vier antes, nós vamos deixar também esta herança a outros que hão de continuar a servir a Deus com fervor, como você e eu. Buscando a Deus como João. Sabe que uma igreja sem manifestação do Espírito Santo não vai muito longe. Nós temos que buscar a Deus. A igreja tem que buscar a Deus. Você, aí na sua casa, que não nos podemos juntar agora, mas vai passar, creio, e vai passar, talvez mais depressa do que nós pensamos, eu acredito. Você na sua casa, eu na minha, vamos louvar a Deus, vamos continuar a servir a Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, para que a manifestação do Espírito Santo esteja no nosso meio. Graças damos a Deus, tantas coisas têm acontecido na nossa igreja, pessoas são restauradas, até curadas. Tudo isso acontece porque a palavra de Deus diz. Outras libertas. Porquê? Porque você e eu, unidos na mesma fé, buscamos ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, Deus nos dá. E abençoa o seu povo. Onde Deus está, aí há a bênção. Eu queria terminar com um versículo, que é em Mateus, os versículos em Mateus 11, sebejamente conhecidos, você conhece muito bem estes versículos, que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: Vinde a mim. Vós que estáis cansados. É uma promessa de Jesus. Cansados e oprimidos, né? E Jesus diz: e eu vos aliviarei. Ao ouvir a Jesus, há alívio. Ao ouvir a Jesus, há mudança na nossa vida. Ao ouvir a Jesus, há transformação. Porque a manifestação do Espírito Santo pela obediência da igreja, porque busca a Deus, é fiel à manifestação. E a manifestação traz bênção
às pessoas que vêm à igreja, que vêm a Jesus. E Jesus promete que as vai aliviar. Porque o fardo de Jesus não é um fardo pesado. O fardo de Jesus é leve. Eu ouvi sempre minha mãe dizer que olha, estamos a acontecer mal porque Deus nos deu isto para nos castigar. Deus não castiga ninguém. O fardo de Jesus é leve, não é pesado. A opressão pode vir. O fardo pesado pode chegar. Mas não foi Deus que deu, nem foi Jesus que permitiu. Jesus diz: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. É fácil. Servir a Deus é fácil. Então, eu queria encorajar os irmãos nesta manhã. Continua a servir a Deus. Busca Deus. Faça aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Fazer como Pedro, ser zeloso e ser ativo. Ser como Tomé, confessar Jesus, fale de Jesus, não tenha vergonha. A igreja está aqui na terra para pregar o Evangelho. Foi o que Jesus disse: e por todo o mundo pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, quer dizer, nem todos vão crer, mas quem crer será salvo. O que não crer, olha, não quis. Não quis, vai ser condenado. Então esta é a nossa missão. É a missão, é o exemplo que nós tomamos de Tomé. O exemplo de Natanael é a nossa santificação. É que você e eu possamos dar um testemunho lá fora, um testemunho de santificação, de bem. O testemunho não é só na igreja. Vou à igreja? Não é isso. Você deve dar um bom testemunho na igreja e fora da igreja, para que haja diferença, como a Bíblia diz, entre o justo e o ímpio, e aquele que conhece a Deus e aquele que não conhece. Procurar a santificação como Natanael. Se você for perseguido, atribulado, não desista. Continua a servir a Deus. Porque tudo isso acontece a todos. Mas quando nós continuamos a servir a Deus, nós vencemos. E vamos vencer. E buscando a Deus como João, passava tempo com Deus. Ora a Deus. Busca Deus na sua casa. Não deixe que o seu coração tenha fome da palavra, mas busque a presença de Deus. E assim nós estamos firmes e constantes, e a manifestação de Deus está, e acontece que as pessoas que vêm à igreja, acontece o que Jesus diz aqui: vindo a mim, estão cansados e oprimidos, eu as aliviarei. Elas podem vir atormentadas, mas vão sair libertas. Podem vir a chorar, mas vão sair a rir e com alegria, porque esta é a vontade de Deus e é aquilo que Deus diz na sua palavra. Então, unidos na mesma fé, vamos fazer tudo isto para que Deus continue a abençoar a sua vida, a minha vida, a vida de todos os irmãos e a família, que é a igreja, que somos todos. Amém? Deus abençoe. Eu vou orar. Pai, é no nome de Jesus. Eu oro para que esta mensagem, esta palavra, seja viva no seu coração. E cada um, Senhor, em sua casa, possa desfrutar da tua presença, buscando a tua face, e que o teu Espírito se revele ao seu coração. Enches da tua presença, da tua proteção. Abençoa cada um nas suas casas, suas famílias. E que não haja tristeza no nosso coração, mas alegria. Que não haja dor no nosso corpo, mas saúde. Que as emoções não sejam emoções inconstantes, mas emoções abençoadas por Ti. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe a todos. Um bom dia. E não se esqueça, busca Deus. Busca a sua face. E unidos vamos vencer, porque Deus nos dá a vitória. Deus abençoe.
semana abençoada, protegida pelo Nosso Senhor e estamos por aqui. Obrigada.